Bom, a paz de Jesus a todos meus irmãos e irmãs. Bom, eu vim nessa tarde agora dar um recado de Deus para vocês, recado importante. Espero que atenda a todos que estão aí me assistindo agora. Um recado muito importante, tá bom? Eu, como pastor, devo estar sempre alertando o povo sobre a salvação, sobre a volta iminente do poderoso Jesus Cristo. Meus irmãos, o que está para acontecer não é nada bom. A Terra está vivendo realmente dias de dores, angústia, dor, sofrimento. E, mais do que nunca, o dever de todo cidadão de bem, que vive com o concílio da palavra, é de realmente se santificar. A santificação, ela não é apenas um nome que deve ser propagado no ambiente de culto, não. Santificação é viver intensamente para o Senhor. Estamos vivendo uma época onde a carne se agravou demais. A luta contra a carne está sendo muito difícil. Muitos não estão conseguindo vencer a carne, muitos não estão conseguindo mais vencer, né, as lutas desse século. E realmente, 2020, quando se basta essa aflição, volta mais a aflição. Ou seja, 2019 foi mal, 2020 será muito mais ainda. Não acabou 2019, tem muita coisa para acontecer. Estamos realmente, meus irmãos, nas últimas horas, nos últimos momentos da igreja na terra dos viventes. Eu estava lendo uma palavra sobre Marcos capítulo 11, verso 15, que fala como Jesus expulsou os mercadores do templo. Meus irmãos, o que devemos entender, pode dar um joinha, aqui não vai cair, tá no computador. De 700 pessoas, dá 700 joinha e compartilha esse vídeo. O que eu quero que vocês entendam, em nome de Jesus, eu preciso que vocês em casa entendam. Irmãos, acordem. Se Jesus expulsou os mercadores, é porque ele dava a segurança do templo. Esse templo aqui é o segundo templo, né, que vai ser quebrado, né, por Tito, né, o Grande. Então esse templo também foi destruído. Mas a Bíblia diz que lá eles faziam sacrifício a Deus, onde levava pombas, animais, aquela coisa toda, em adoração a Deus. Mas aqui tinha mercadores na porta do templo. Tudo bem. Mercadores na porta do templo. Jesus pega, ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós transformaste em um covil de ladrões. Meus irmãos, presta atenção. Quando Jesus fala covil de ladrões, é porque eles estavam vendendo coisas do templo para o próximo, sem a permissão de Deus. Ou seja, esse controle aqui é meu. Eu estou vendendo coisas, você está me vendendo o meu controle sem a minha permissão, você está me roubando. Então, são ladrões. Aquele povo estava vendendo coisas do templo, utensílios do templo. Se você pegar a história, você vai ver de Belsazar, que o cálice que foi derrubado dos muros da invasão de Nabucodonosor na terra de Israel, ele pegou e se embriagou. E a Bíblia diz que houve uma mão e disse, Mené, Mené, Tekel, Parsi. Naquele exato momento, houve-se balança e achou-se em falta. Então, vemos que esse concílio aqui, ele é grave. A realidade é muito mais do que pensamos. Quando Deus, ele vê que está tomando com mãos impuras o teu templo, ele entra. Então, o que eu queria dizer a vocês? Irmãos, nós estamos numa fase que, sobre a purificação do templo, Jesus quis a purificação dele. Olha o que acontece. O evangelho está muito estranho. Por quê? Porque nós temos o templo. Isso aqui que vocês estão vendo em volta é o templo. Templo feito por mãos humanas, onde Deus não habita. Só se achega a sua presença, como diz lá no livro de Crônicas. Tá bom, é o templo. O dever de nós todos é sair do templo, fazer discípulos e trazer para o templo para o ensino. Legal, para ver o poder de Deus, ter um culto a Deus e eles aprenderem também. Perfeito. A igreja foi feita por isso, através da tanta canseira que Paulo teve em abrir as igrejas. Maravilha. Então a senhora é crente? O senhor é crente? Mas veja bem, por favor, eu quero que vocês abrem os olhos. A igreja nunca sai para a rua. Quando sai,
é para mostrar no YouTube que saiu. Vai dizer essa. Essa é a realidade dos dias de hoje, é assim. Por exemplo, se eu colocar tudo que nós faz aqui, estaria com um monte de vídeo aqui no YouTube que não ia caber. Toda segunda-feira a gente entrega marmita, e nem toda segunda-feira tem vídeo de marmita entregue, entendeu? Então as pessoas, elas fazem campanha nas casas, elas vão nas ruas para filmar e colocar no YouTube. Ah, a igreja na rua. Se vocês têm uma ideia, eu já fiz isso. Já coloquei cultos na rua, entregando cestas básicas, fazendo de tudo. Mas tudo eu faço com decência e ordem, porque não é para ninguém se aparecer. É para ter um vínculo de financeiro, para que as pessoas ajudem a gente a continuar. Mas todo mundo já sabe o que a gente faz. Então, nós estamos vivendo essa época dos fariseus, época que as pessoas estão pior que os fariseus, porque os fariseus não tinham uma câmera. Nós estamos vendo os templos, pastores tirando selfie em cima do altar. Nós estamos dentro do templo de pastores fazendo selfie dentro da igreja. Pastores em cima de altares, subindo com celulares em cima de altares. Então, o que eu queria dizer a vocês, o celular tomou dentro das igrejas, ninguém mais teme a Deus, e as pessoas sobem com esse aparelho em cima do altar. E muitos ficam mexendo sentado lá atrás. Quando outrora, as pessoas ficam fazendo biquinho em frente à igreja, em frente ao altar de Deus. Mas é realmente a tristeza do que está acontecendo com a igreja. A igreja está numa epidemia de um câncer terrível que o cerca a ela, que dá a ela a dimensão da sua podridão. Então, vemos que tudo ser ministro, nem tudo me convém, é claro. Então, nós vemos que nós estamos decadentes e de uma forma avassaladora. Estamos caindo a milhões e milhões de quilômetros por hora para baixo. Uma igreja que só faz, que ora, né, com a mão fechada assim, ó, para receber. Ah, Senhor, abençoa a Benedita. Benedita, dá a tua oferta, dá teu dízimo. Senhor, abençoa o João. Ó, Senhor, abençoa o João. Manda sua oferta de carinho. Ou seja, eles oram para receber. Vemos uma igreja também que deixou o caráter cristão no domínio próprio. Não temos mais domínio próprio e nem caráter cristão. Esse templo aqui dos mercadores, está ainda muito, muito mais temente a Deus do que nos dias de hoje. Porque aqui eles não somente vendem, eles não somente produzem para venda, eles fazem coisas piores. Cartão de crédito, maquininha, eles estendem lençóis para você jogar sua corrente de ouro, seu anel de ouro. Então, nós estamos nessa época, nós estamos vivendo esse tempo. Deixa eu me aferir que ali. Então, a igreja, o templo de Deus, os mercadores que estavam lá fora vendendo, eles entraram para dentro do templo. Então, a venda agora é dentro das igrejas. Até naquele momento, quando Jesus estava na terra, ele já impediu que eles vendessem na frente. Beleza, na frente não pode. E agora está pior, eles estão vendendo dentro. Por quê? Porque os falsos mercadores, esses mercadores, eles estão dentro dos altares. Eles não estão mais com banquinhas, como estavam lá. Eles estão de terno e gravata. Eles estão realmente matando almas. Eles querem dinheiro. Irmãos, o fim dos tempos está próximo. E nós estamos realmente vivendo os dias finais. É o tempo final de um século, o final de uma era, o final de uma época. Acabou, meus irmãos. Nós estamos agora tentando congregar, mas não podemos mais congregar, porque além de eles não ir atrás de almas, e quando você em casa leva uma alma, eles não dão atenção. Os pastores não dão atenção para essas almas. E quando fala que vai te visitar, não aparece na sua casa. Então, realmente, a tristeza toma conta da terra. A terra está vivendo esses dias aqui. Profetas como profetas, eu não me constituindo como profetas, mas pela justiça que eu prego, né, e o arrependimento que eu tenho pregado, eu me coloco como profeta. Então, profetas como eu, como homens que estão nascendo, defendendo não a tese da doutrina, não a tese do cabelo grande, não a tese da saia no pé, não a depilação, nada disso. Defendendo as origens do evangelho puro, o evangelho que não dá moleza aos escândalos, ao escárnio, à impureza, à agressividade que o pecado tem entrado. Jesus está expulsando os pecadores, mas eles vão voltar. Eles vão voltar. E eles não vão voltar sozinhos. Eles vão vir endemoniados. Sim, Jesus falou assim, ó, eu vim para dar vida e vida com abundância, mas ele veio matar, roubar e destruir. Então, o que estão fazendo? Estão roubando a casa de Deus, estão destruindo ovelhas e estão matando os sonhos de entrar no céu.
São pessoas, senhoras de idade, crianças, jovens, senhores de idade, que estão indo para o inferno, guiados por esses homens, que Judas escreve, que entraram dentro do templo com uma agonia tão grande, que não foram convidados, se infiltraram dentro na casa de Deus. O que é se infiltrar? É você sair, entrar sem permitir, é você entrar sem permissão. Isso é infiltrar, é você infiltrar. Então Judas está dizendo, homens carregados de mulheres adúlteras, e é o que está acontecendo. Agora, você me perguntaria, qual é a igreja correta? A igreja somos nós. Eu acho que a comunidade de interação a Deus correta. Porque tá difícil congregar. Se você conhece uma irmã que é temente a Deus, um irmão temente a Deus, se une a eles e ficam na sua casa. Fazem reuniões na sua casa. Ceiam dentro da casa de vocês. O apóstolo Paulo disse, uma vez um irmão olhou e disse para mim, dizendo, pastor Júlio, você está errado. Não existe membro online. Mas daqui a pouco passou 1 hora, 2 horas, ele fez um vídeo dizendo, vem aqui, membro online vai para o inferno, mas você pode ser membro online da minha igreja. Você pode congregar com nós aqui. Então as pessoas fazem isso. Eles fazem coisas para si próprios. Eles fazem para a atenção deles mesmos. Tira você para entrar no seu caminho. Agora, o que eu tenho que falar a vocês? O que eu tenho para falar para vocês hoje? Uma vez me falaram, mas Paulo disse que não devemos parar de congregar como é costume de alguns. Sim, ele disse isso, mas Paulo está falando de congregar na congregação dos santos e não da dos injustos, pois na congregação dos santos Deus repousará. Então, hoje, Paulo, naquele tempo, ele está falando de congregação santa. Aqueles homens eram santos. E o que tem hoje de congregação santa? Não existe mais. Então, para que congregar numa congregação? Então, deve-se parar de congregar. Então, vocês precisam se unir. Vocês precisam se unir, gente. Irmãos, eu digo uma coisa. Assim será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam, até que não entram na arca. Jesus está voltando. Então, esse tempo da figueira ser balançado, e esses caras entraram dentro das igrejas para roubar pessoas. Eles não têm dó de ninguém. Eles não têm dó de ninguém. Eles vão para a praia. Pastores, Abílio Santana, por que ninguém falou? Por que nos Gideões ninguém falou nada? Acorda, gente. Eles sem camisa, de bermuda, correndo na orla da praia. Então, esses homens, tudo é maquinado, tudo é um sistema podre, um sistema mentiroso, demoníaco, que não quer a sua alma salva. Um sistema que não dá chance ao pecador, que quer matar o pecador, quer pisar na sua cabeça e arrancar o que ele tem no bolso. Pessoas, igreja igual a Lagoinha de Minas Gerais. Lagoinha de Minas Gerais é a pior igreja para se congregar. É a pior, uma manifestação demoníaca, diabólica. Uma igreja, por que as igrejas estão pintando de escuro as paredes? Por quê? Porque a igreja não consegue ver a luz, não consegue ver a claridade. Vocês precisam olhar, aprender e ver. O símbolo da Lagoinha é uma pomba descendo para baixo, irmãos. Uma pomba descendo para baixo. E aí eu pergunto, o que significa a pomba descendo para baixo assim? Aí uns falam, é a descida do Espírito Santo. Jamais. A pomba não desce de bico, quem desce é gavião. A pomba desce batendo as asas. Igreja, tudo, se você pegar no lado espiritual, tudo você vai ver mentira. Você vai ver mentira por trás de tudo. Mentira é um bando de bandidos, ladrões, que tomaram a casa de meu pai. Irmãos, vigiem. Eu não estou falando para vocês congregar comigo, infelizmente não dá. Mas vigiam aonde está o olho desse homem, porque a pressa de tanto escrito nesses canais de YouTube, me escreve aqui, fique comigo, o outro fala, escreve aqui, meus irmãos, clica no sininho, escreve aqui, irmãos, como uma menina jovem, uma missionarinha pequenina, esse dia estava fazendo uma live, olha, vê todo o anúncio, porque senão não dá dinheiro para mim. Gente, é o fim dos tempos. Nós estamos nos últimos dias. Eu estou nesse YouTube. Não prefiro Facebook. Porque se eu tivesse Facebook desde o tempo que eu comecei, hoje eu estaria com mais de 10 milhões de seguidores, com certeza. Porque a maioria que me segue tem Facebook. Igreja, eu não preferi Facebook, eu queria YouTube. Mas eu não vim aqui para chamar a atenção de vocês, para vocês virem comigo, não. Eu não quero que vocês venham aqui.
Eu quero acordar vocês. Porque eu sei que você, aonde você estiver agora, você está me ouvindo. Acordem. O apóstolo Paulo está dizendo assim, que ele combateu o bom combate. Ele acabou a carreira e guardou a fé. Mas o apóstolo Paulo está falando aquilo, sabe o quê? Com o olho roxo. O apóstolo Paulo está falando aquilo, sabe o quê? Vendo que logo, logo ele vai perder a cabeça. São homens que este mundo não aceitou. Homem de Deus, o mundo não aceita. Homem de Deus, o mundo mata. Eles não toleram. Então, o que está acontecendo? A igreja deveria aceitar os homens de Deus, elas matam os homens de Deus e tolera Jezabel. Ao invés de apoiarem os homens de Deus, eles estão tolerando Jezabel. Segundo a Bíblia Sagrada, a igreja de Tiatira estava dessa forma. Tiatira era uma cidade onde vendia púrpura. Lembra de Lida? Que Paulo foi lá e ganhou com ela, que ela vendia esmalte, vendia batom. Está na cara, na Bíblia Sagrada, que esses esmaltes, batom, é pecado. Tá a palavra em Tiatira, espírito de Jezabel. O que é? A profetiza. Hoje as mulheres pintadas querem dar uma de profetiza. Tolerar profetizas, Jezabel. Toda mulher pintada que profetiza é Jezabel. Foi a Bíblia que menciona tolerar a vaidade, tolerar o pecado da maquiagem, tolerar o pecado da sedução, porque Jezabel seduziu o rei Jeú. Igreja, então, em nome de Jesus, você que é novo convertido, eu tenho dó de vocês. Eu tenho dó de vocês porque estamos indo embora. Vai tocar. 2020, 2020. 20 com 20, 40. Lembra que foi 40. Lembra que foi 40. 40 dias Deus falando. 40 dias Jesus no jejum. 40 dias. O povo não pereceu no deserto. 40 anos Deus preparou o monte. Então, cuidado. 2020 vem muita coisa por aí. E outra, igreja, esses mercadores, eles não param de ladrar. Eles não param de roubar. Eles não param de roubar, eles não se saciam. Segundo a Bíblia Sagrada, eles não se saciam. Meus irmãos, a infelicidade que temos ser brasileiro é uma só. Você olha o pastor da América indo para Israel, ele sobe lá, ele entra dentro do rio de Jordão, ele sai, ele grava um vídeo. Aí ele sobe no Monte Tabor, ele vai para o Monte Carmelo, beleza. Vai o pastor da Austrália, faz a mesma coisa. Vai outro pastor da Nigéria, faz a mesma coisa, até chora. Vai outro pastor de outra nação, até chora, faz a mesma coisa. Mas os brasileiros, quando entram no Jordão, ele pega uma garrafa dessa e pega, dá para nós vender isso aqui lá no Brasil. Vamos vender o rio da água do Jordão. Vamos pegar uma pedra do Sinai e vamos vender a R$500 cada pedra. Deus quer estrangular os pastores do Brasil. Nós estamos dentro daqui, nesse exato momento, com a água do Rio Jordão. Essa água, onde Jesus batizou, onde vocês, os brasileiros, são bandidos demais, pastores ladrões. Olha uma pedra agora, estamos em cima agora do monte, e a campanha será forte, será muito forte. Está sentindo aí? Eu estou sentindo, apóstolo, vai ser forte. Você traga o Jordão, o rio, olha só, estamos aqui no Mar Vermelho, o rio, esse mar abriu, e o mar da tua vida, o mar financeiro, os pastores brasileiros são os piores que existem na Terra. Por que a Lagoinha foi para lá, para Boston? Porque a casona, a mansão da Helena de Jesus que pegou fogo, o pai dela está com aquela mansão em Boston. E ela sumiu do Brasil. Helena de Jesus não canta mais no Brasil. Porque o dólar
O dólar. Quando o dólar sobe, um monte de pastores tentam abrir igreja na América. E eles não pregam a verdade para as almas da América. Eles apoiam o segundo casamento. Eles apoiam a mentira. Onde vamos parar? Os que transmitem na TV, eu apoiaria, se alguém transmitisse na TV, doutrina. Eu apoiaria na hora. Mas quem hoje fala, quando a Cassiane, Fernanda Brum, Eichla, vai no Rodrigo Gentili, Danilo Gentili, por que não manda ele se converter, se arrepender? Por que eles não mandam a plateia do Faustão se arrepender e aquelas mulheres colocar uma roupa e parar de dançar? Acordem, gente. Vocês estão ficando malucos. Por que não? Por que não, meus irmãos? Irmãos, nós estamos vendo multidões, igrejas brasileiras lotadas, quando o Júnior Trovão pega o microfone, ou quando Abílio Santana, Marcos Feliciano lotam congressos. Vemos agora os cartãozinhos, abala vigília, abala fogo na terra. Aí vai lá os carinhas assim, ó, com participação do missionário Júlio César. Igreja. E aquele fogo no meio dos cartazes. Igreja, dá joinha para alcançar mais pessoas, por favor. Igreja. Agora, eu quero que vocês pensem comigo. Eu quero que vocês parem para pensar juntamente comigo agora. Esses mercadores tomaram tempo. Qual é o legado que Paulo deixou para a gente? Tito, Estevão, Paulo, Pedro, André, Bartolomeu, Natanael. Que legado foi esse? Eles não congregaram. Eles viviam a sua vida na terra para Deus. Nós estamos errados. Mentiram para a gente. Pegaram a Bíblia. Passaram a Bíblia na nossa frente. Não é isso que a Bíblia manda dizer, congregar, congregar, congregar. Não. A parábola do servo fiel. Ele chegou e falou, dai aí os frutos que você tem. Cadê aquilo? Cadê? Acordem, meus irmãos. O Brasil é terrível. Qual é o legado que esses apóstolos, discípulos deixaram? O legado de morte, sofrimento. Não visaram nada. Nada. Ao ponto que quando aquele mendigo pede para Pedro e João na porta, ele diz, eu não tenho prata e não tenho ouro. E por que vocês sabem por que Pedro e João não tinham prata e ouro? Porque Jesus falou, não levem um cinto, não levem alforge e não levem ouro. Não levem nada disso. Não levem cinto nem ouro. Então Pedro e João obedeceram. Eles saíram sem nada no bolso. E então ele diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pois bem, sabemos nós que o tempo está contaminado. Por quê? Porque desde lá era uma porta. Lá, meus irmãos, em nome de Jesus, lá era a sinagoga de adoração a Deus. E por que os pastores, os sumos sacerdotes, por que eles não pararam para aquele homem? É isso que me pergunta. Por que eles não pararam para aquele homem? Passou vários fariseus ali na frente e deixou aquele homem pedindo esmola na frente da igreja.
Irmãos, nós estamos vendo mendigos sendo recusados de entrar. Eles não podem entrar na igreja. Esses caras têm segurança. Tem segurança em toda a igreja. Bombeiro civil. É uma empresa. Tem bombeiro civil. Tem muita diretoria que mexe com muito dinheiro, transações milionárias. Carro da Protege, que passa e pega os malotes de dinheiro para levar para o banco. E aí, meus irmãos? Agora diga para mim. Me explica isso. Então, é difícil engolir a verdade. E quando os pastores do Brasil inteiro estão me perguntando uma vez, já que nós não podemos contra ele, porque esse menino prega a verdade no Brasil, incomoda, quem ungiu esse pastor? Assim falaram com Jesus, né? Em que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu poder para isso? E eles fazem para mim isso. Eu já tive muita unção de homem, mas eu descarto todas. E não levo em consideração que a unção veio do homem. Porque não existe isso. Homem não pode ungir homem. Jesus ungiu a todos os seus discípulos e disse: ide por todo mundo e fazer discípulos. E quem faz discípulo é discípulo e se torna mestre. Embora seja que não pode ser chamado de mestre, mas sim de pastor agora. Então agora o Efésios diz que Deus dará a cada um segundo seus pastores, diáconos. O que adianta ser ungido com homem, com canecão de azeite, e está fazendo errado? Eu prefiro a chamada de lá de cima, porque ela conserva a alma. A chamada daqui, da lateral, não tem poder nenhum. Mas quando a chamada vem de cima, ela muda a vida do homem. Quando a chamada vem do alto, ela é poderosa. Então, eu quero dizer a vocês, quem ungiu vocês a missionário? Foi Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se você falar que é missionário e fazendo a obra, alguém perguntar quem ungiu Jesus, ele fala, foi Jesus. Está escrito aqui, ó. Ele mandou ir para todo mundo e pregar em Marcos, está escrito. Então, quem ungiu vocês foi Jesus. Ele nos mandou, é um serviço que ele nos imputou a fazer. Agora, aonde vamos parar? Escândalos. Vocês vão ver esses meninos, essas crianças pregando. Vocês podem dizer, pastor, mas é o avivamento. Igreja, não é o avivamento. Não é esse avivamento que Deus falou. Avivamento não é lotar o ginásio, colocar um som alto e todo mundo pular. Isso não é avivamento. Não é o avivamento prometido da Bíblia. Não é esse avivamento. O avivamento prometido da Bíblia é que Deus ia levantar homens, mulheres de valente que pregariam o arrependimento. O arrependimento, a salvação eterna. Para sair do adultério, da fornicação, do assassinato, da prostituição, de tudo que causa engano. Igreja, não sei se vocês perceberam que eu sou duas pessoas. Uma hora eu brinco, sou menino, uma hora eu tô bravo, uma hora eu tô chorando, uma hora eu sorrio. E por causa disso, muitos falam, pastor Júlio é bipolar. Não é isso não. É que eu tenho temperança, eu tenho domínio próprio. Eu sei quem me usa no altar. Eu sei quando eu desço do altar, eu não sou mais aquele pastor, como eu estava no altar. Carrego o nome de pastor e tenho vigiar como pastor, viver como servo agora. Antes do altar, sou servo. E quando subo no altar, sou servo. E quando eu desço, eu sou servo. Mas quando estou no altar, eu sou muito mais que um servo. Eu sou um pastor. Então, pastor no altar e servo embaixo dele. Por que um pastor no altar e servo embaixo? Porque sempre eu tenho que ter postura de servo, de ficar sempre embaixo. E só subir no altar quando Deus me chamar a ser pastor. Então, dinheiro, fama, mentira gospel, essa criançada que está pregando por aí, não caiam nessa. Essa molecada
que estão pregando por aí, estão pregando por dinheiro. São pais, o mesmo espírito que tomou o pai do Neymar, patrocinando ele para jogar bola, é o mesmo espírito que pega essas crianças, os pais dele, para ganhar em agenda. Essas crianças cobram entre R$1.500 a R$2.000 para pregar. Crianças. Os demônios estão roubando a casa de Deus. Crianças que começaram como JA, e você viu onde parou. No carro, cheirando cocaína e falando em línguas estranhas. E onde está JA? Então, o engano, o tempo mostra que ele vai cair. Por isso que ele diz que semeou no meio do trigo o joio, e o joio só cresce com o tempo. Então, vai cair. Essas crianças não conhecem a Deus. Elas ficam vendo vídeos de pregadores, lê mais ou menos a Bíblia, pega os estímulos, gritam, fazem alguns cursos de chamar a atenção, mostrando um falso poder. Entregam revelações mentirosas. Vem aqui, Deus está mandando dizer. Não é Deus falando coisa nenhuma. Essas crianças que imitando o povo, está tirando a decência da igreja. Meus irmãos, preste atenção. Isso não é avivamento. O que adianta ver 2, 3 pregando e ver os seus irmãos na África com fome e ver as outras crianças no crack, no sinal? Que avivamento é esse? Avivamento verdadeiro é o que está para acontecer. E eu somente estou puxando o carro de homens e mulheres que fazem diferença, que denunciam o pecado até a morte. A igreja precisa crescer. Vocês, eu, todos nós fomos enganados. Para que hoje, numa Assembleia de Deus do Belém, saber que o pastor que está lá e que dá aula de santo, ele tem que saber que o pastor dele está na política. Então você não pode chamar seu pastor de profeta, porque ele não denunciou o pecado e continua no mesmo lugar. Para que tudo isso? Para que envelopinho? Se preocupar com o envelope toda vez, e quem não dizimou vai colocar lá na placa, dizimista desse mês. Você que não dizimou seu nome não vai estar lá. Um mundo terrível, que o dinheiro engana, que a maldade do homem oprime e que afeta o nosso conhecimento. Fim dos tempos. Fim de uma era, fim de uma época e uma palavra torcida. Uma palavra que mentira para nós. Uma palavra que nos traz dor de vez de arrependimento. A igreja precisa acordar. A igreja precisa voltar ao seu princípio bíblico para que faça na igreja novamente uma igreja que negou a si mesmo, que negou a sua própria vida, que negou a sua própria vontade, por amor a Jesus Cristo. Uma igreja que tem poder, mas não sabe usar o poder que tem. Uma igreja que deixou os manuscritos, a santidade, aquilo que era pecado lá atrás. Não é mais pecado. Não é mais pecado. Era pecado, não é mais. E por que não é mais? Porque o dinheiro começou a reinar. Como eu disse nesse dia de manhã, você quer investir seu dinheiro? Um outro liga para o outro. Amigo, tudo bem? Sim, tudo bom. O que você está fazendo? Você está com quantos? Eu estou com uns R$200.000. Sério? 200 mil? Vamos fazer o seguinte. Vamos. Você quer um investimento bom para o seu dinheiro? Sim, claro, eu quero um investimento ótimo para o meu dinheiro. Não coloca na Bovespa, não, porque o dólar, né, aumentou lá e o negócio da crise. Faz um tempo. Vamos abrir uma igreja grande, vamos arrumar um pastor que sabe mais ou menos falar Rabachubi, Cantarábia, e vamos com alguns milagres ali, algumas manifestaçãozinhas, para chamar o povo, a escola o carro do sol. Investe nesse tempo, porque em 1 mês, 2 meses, você ganha tudo de volta. E é por isso que quando você fala de sair da igreja,
eles ficam furiosos. Furiosos. Meus irmãos, o fim está próximo. A volta de Jesus está muito próxima. É tempo da igreja se santificar. É tempo que nós olharmos e vemos para onde irá a nossa alma, pois o tempo e a hora é chegada. Igreja, vocês não podem perder a única oportunidade que vocês estão tendo de ser salvos. Então, vai para a palavra, vai para a oração, vai para o jejum. Não fique esperando o pastor de YouTube, como eu e como outros, mudar a sua vida, não. Vai ter uma intimidade com Deus. Vai falar com Deus. Porque eu tenho certeza que o céu vai entrar em ação ao seu favor. Amém? Que Deus abençoe vocês e que a igreja deve ser reformada sim. É tempo da reforma da igreja. É tempo de Euquias achar o livro e mostrar que esse povo está fazendo errado. Então, igreja, que vocês fiquem firmes, pois o juízo de Deus está próximo e a glória de Deus vai brilhando sobre os céus. Grande é o seu poder e a sua glória entre toda a manifestação. Jesus está voltando. A terra está chorando por causa do sangue dos inocentes e do roubo dos mercadores ladrões. Igreja, é tempo da salvação. Porque ele deixa tão amargurada. Ela chora demais, mas não tem mais. A cantar está desesperada. Ei, mulher, o quanto tempo estás embriagada. Na tua boca não culpa nada. Fica chorando. A volta de Jesus está muito próxima. O fim dos tempos. O fim dos tempos é eminente. Então, eu espero que vocês guardem essas palavras no fundo dos vossos corações, porque o fim está aproximando do fim, tá? Pronúncios e prenúncios do fim. É o tempo da volta de Jesus. Escute. Como relâmpago que sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será a volta de Jesus. Foi ele mesmo quem um dia prometeu: eu irei, mas voltarei para vos levar para o céu. Naquele dia haverá um grande pranto, gente por todos os cantos, uma notícia vai ouvir. Algo estranho acontecendo por aqui. Aquele povo barulhento não se encontra mais aqui. Estavam dois trabalhando em um campo. De repente um sumiu e o outro lá ficou chorando. Lá no colégio o professor a ensinar. De repente ele sumiu e não se sabe explicar. Em muitas fábricas sumiram operários. Muitos carros se chocaram sem ninguém para os guiar. E os desviados chorando a se lamentar. Foi Jesus que veio para o seu povo arrebatar. E aquele crente que estava vacilando, vivendo de qualquer jeito, dizendo: vai demorar, o arrebatamento não será agora. Quando estiver mais perto, eu irei me preparar. Tal como as virgens, Lucas ficará chorando, dizendo: abre a porta, quero entrar, ó meu Senhor. Mas será tarde, ouvirá naquela hora: tiveste oportunidade, porque não se preparou.
Então se preparem, meus irmãos, se preparem, pois o juízo de Deus está próximo. Escute esse hino, preste atenção no hino. Você vai ficar cochilando, desperta a igreja. Jesus está voltando. Desperta. Desperta. Pois em breve a trombeta irá tocar. Tem muita gente zombando, dizendo que o evangelho. Irmãos, eu vou falar uma coisa pra você. Olha que hino lindo, fica vendo? Olha só. Olha que hino lindo, olha só. Dizendo que o evangelho é coisa de louco, não levam a sério, te conserta logo pra tu não ficar. Pois teu anel no dedo, tua formatura, teu bacharelado, tua licenciatura não vai salvar. Pode ser cientista, curar muitas vidas, estudar medicina e se exaltar. Põe gesso na perna, está no osso, e há medicamentos, alguém se curar. Pode ser expert de tecnologia e geologia, bela profissão, mas se faltar azeite em tua lamparina, perde a salvação. Arrebatamento não é brincadeira, mas muitos vivem de qualquer maneira, e desse jeito muitos vão ficar aqui. Eu vejo 10 virgens, mas todas dormindo, o azeite das loucas sumindo, mas já é tempo de se acordar. Pois em breve a trombeta irá tocar. Igreja, Deus abençoe a todos vocês. Estarei indo para o culto agora, né? O culto será ao vivo, como sempre. Dá uma olhadinha lá depois, 7h30, começamos o culto na 7h. Beijo no coração, vai para o jejum, vai para a oração, não deixe ninguém enganar vocês, tá? Amo vocês, Brasil. Deus abençoe pelo carinho de vocês, por tudo que vocês têm olhado para esse ministério e abraçado essa causa junto com a gente. Morreremos pela verdade como João Batista morreu, iremos até a morte como Paulo foi, pois o justo viverá diante da glória do Todo-Poderoso Jesus. Busquem, voltem lá no ensino, volte novamente e vê realmente que é o fim dos tempos. Sinagoga de Satanás, palco para os anticristos. Muitas coisas virão na terra, se prepare. Que Deus abençoe. Deixe seu comentário no vídeo, tá? Por favor, deixe seu comentário no vídeo. E seu joinha também. Paz. Não é brincadeira, mas muitos vivem de qualquer maneira. Ó. E desse jeito muitos vão ficar aqui. Eu vejo 10 virgens, mas todas dormindo, o azeite das loucas sumindo, mas já é tempo de se acordar. Pois em breve a trombeta irá tocar. Em breve o céu vai se abrir com grande glória e poder, e Jesus Cristo nas nuvens vai aparecer. Vai buscar os salvos, remidos, lavados, que honrarão a Deus. E lá não tem quase crente, não tem quase santo, não tem crente novo. Paz, igreja! Beijinho, orem.
Leiam a Bíblia, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fica na paz, Deus abençoe a todos.